Seja bem-vindo a mais esta videoaula. Então, dando continuidade à videoaula anterior, quando a gente conversou um pouquinho a respeito de vetores e ponteiros. Então agora a gente vai ver, na prática, como que a gente cria uma função e passa um vetor como parâmetro para essa função. Bom, então aqui no CodeBlocks, eu vou abrir o projeto que a gente criou na aula anterior, a primeira aula a respeito de vetores. Então eu vou clicar aqui, ó, projetos recentes, pode vir aqui também pela opção File, Recent Project e pedir para abrir. Bom, então aqui nós criamos um vetor, vimos as duas formas diferentes de inicializar e atribuir valores aos elementos desse vetor e depois a gente imprimiu. Então vamos imaginar que eu quisesse criar uma função para imprimir o vetor. E eu não sempre que eu tivesse um vetor do tipo float, por exemplo, ao invés de ficar criando uma estrutura de repetição desse jeito para cada vez que eu quiser imprimir, eu quero colocar essa lógica aqui dentro de um bloco de código. E toda vez que eu precisar, eu chamo esse bloco de código. Então, esse bloco de código será a nossa função. Então eu vou criar aqui, ó, uma função. Ela não vai retornar valor algum, porque ela só vai receber o vetor e imprimir, e aí volta para a função main. Então quando não retorna valor, a gente viu já, é o tipo void. Eu vou colocar imprime, imp, vetor float. Aí eu vou passar para ela, como parâmetro, o vetor. Então, como a gente viu, se eu quero passar o vetor, essa variável nós vimos que era uma variável do tipo ponteiro. Então, quem vai receber essa variável também tem que ser ponteiro. Eu vou colocar aqui PV. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de passar é o número de elementos que tem esse vetor. Então, quando a gente passa um ponteiro, e eu estou passando o ponteiro para VT, e eu estou apenas informando, ó, D9. Agora, a partir da posição D9, quantos blocos de código eu tenho? Quantos elementos eu tenho? Se eu começar a processar aqui e não tiver algum parâmetro, alguma referência de até quando que eu tenho que processar, ele vai processar esse, vai para frente, e essa memória aqui a gente não sabe do que é, o que tem aí. Não faz sentido, às vezes, para o meu programa pegar e processar essa memória também. Então, sempre teremos que passar, além do vetor, o número de elementos que tem aquele vetor. Aqui nós colocamos 4, mas pode ser que uma hora eu passe um vetor para cá que tenha 70 elementos, por exemplo. Então, eu tenho que passar o número de elementos nessa variável aqui. Então, feito isso, só um detalhe. Aqui eu coloquei o asterisco, porque como a gente viu em aula presencial, é a forma que a gente tem de declarar uma variável que vai representar um endereço de memória, ou uma variável chamada ponteiro. Aqui eu não coloquei, ó, a hora de criar o vetor, mas o compilador já sabe que quando eu coloco float vt entre colchete 4, eu estou querendo que ele aloque memória, que ele reserve memória para guardar 4 valores do tipo float. E guarde o endereço desse bloco de memória, onde começa esse bloco de memória, guarde nessa variável. Então, embora não tenha o asterisco aqui, só o fato de ser um vetor já torna essa variável uma variável do tipo ponteiro. Bom, agora então eu vou pegar esse bloco de código aqui, vou recortá-lo e vou colocá-lo aqui, ó. Então, eu vou imprimir, vou criar essa variável aqui n. Por que eu vou criá-la aqui outra vez? Porque, como a gente viu na aula presencial, existe uma coisa chamada escopo de variáveis. As variáveis que eu declarei aqui dentro só valem aqui dentro. Essa variável n foi declarada fora dessa função aqui, mas dentro de uma outra função. Então ela só vale dentro dessa função. Se eu pegasse essa variável, por exemplo, e colocasse aqui, aí essa variável é chamada de variável global. Então eu poderia até utilizá-la
aqui. Então, ele vai tentar usar a variável n. Não tem nenhuma variável n definida aqui dentro, mas tem uma definida fora de qualquer outra função, então essa variável que é global, ela vai ser enxergada aqui também. Agora, se eu declarar uma variável aqui dentro, qual que ele vai utilizar? Obviamente, essa. Tá? Então, é bom não declarar variável global, só se for extremamente necessário. Então, a recomendação é, sempre que possível, variáveis locais. Bom, então aqui eu vou de 0 até quanto? Até o número de elementos. Então aqui eu vou colocar n elementos. Nel, no meu caso aqui, eu quero dizer n elementos, número de elementos. Então aqui, tudo bem, vai continuar desse jeito. Agora, aqui na função main, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar a função. O que é chamar a função? Nesse caso aqui, é simplesmente colocar aqui imp vetor float, passando o vetor e passando o número de elementos que esse vetor possui. Então eu quero imprimir o vetor, um vetor de elementos do tipo float, e esse vetor é o VT. E nesse vetor VT eu tenho 4 elementos. Então vamos testar. Bom, ele deu um erro aqui. Eu vou pedir para exibir o log de erros. Bom, então ele deu erro, um erro primário até. Ele está reclamando aqui que a variável VT, ó, ele está reclamando, erro, VT was not declared in this scope. VT não está declarado neste escopo. Que escopo? Dentro da função. Então, aqui não é VT. O que eu tenho que usar aqui? PV. Então ele passou o vetor VT, mas na hora que ele chegou aqui, ele foi guardado na variável PV. Então eu vou trocar isso daqui para PV. E vou testar novamente. Agora, PV... Ah, o V é maiúsculo, né? E aí está. Então o comportamento do programa continua exatamente o mesmo. Mas só que a organização dele agora está bem mais clara. Se eu quiser imprimir um outro vetor com 190 elementos, eu não vou ter que reescrever esse código aqui. Eu simplesmente chamo a função e passo o vetor e quantos elementos ele tem. Bom, então nesse caso aqui, eu criei uma função, passei um parâmetro, que é um vetor, fiz um processamento, não dei return aqui, por quê? Porque está void, não é para retornar valor, não. Então, simplesmente ele voltou para cá e continuaria executando o que tem depois dessa chamada aqui. Então, na próxima videoaula, a gente vai continuar esse mesmo exemplo aqui, só que a gente vai fazer uma função que processa um vetor e retorna um valor. E eu te aguardo então na próxima videoaula. Até lá!